Olá, alunos! Aqui é Abraão, seu professor de História, e hoje vamos falar sobre como surgiu o movimento negro, nobres alunos. Bem, o movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Estão lembrados? Para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos senhores, os negros escravizados se uniram para buscar formas de quê? De resistência, nobres alunos. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas desta comunidade, que por séculos ela foi injustiçada e cujos reflexos das políticas escravocratas ainda estão visíveis na sociedade atual. Nobres guerreiros, podemos falar de grandes personagens que se insurgiram contra o sistema e impulsionaram este movimento. Dentre eles, um dos mais conhecidos é Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Vale lembrar que os escravizados utilizavam-se da quilombagem, que é o quê? Fuga para os quilombos e outros tipos de protestos, nobres alunos, e do bandoleirismo, que é o quê? Guerrilha contra povoados e viajantes, para poderem se defender das injustiças. Ainda no mesmo período, o movimento liberal abolicionista passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de um fim da escravidão e comércio de escravos. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravista. A população negra inicia então um novo desafio, que é o quê? A luta contra o preconceito e a desigualdade social. Então, nobres alunos, o movimento negro, após a abolição da escravatura, no final do século XIX e durante uma grande parte do século XX, circulam jornais e revistas voltados aos negros. Os periódicos são fundados por associações dos mais diversos tipos, desde carnavalescas até literárias. As publicações começam com o intuito de discutir a vida da população negra em geral e promover assuntos interessantes à época. Porém, contudo e todavia, esses periódicos acabaram se tornando meio de denúncia de atos praticados contra os negros, das dificuldades desse grupo no período pós-escravagista, da desigualdade social entre negros e brancos e das restrições sofridas em decorrência do preconceito racial. O agrupamento de todas as populações passou a ser conhecido como Imprensa Negra Paulista. Deste movimento, desde o período de 1931, é fundada a Frente Negra Brasileira. Esse movimento viria a se transformar em partido político, extinto como os demais na criação do Estado Novo. Após o Estado Novo, esses grupos começaram a se organizar, formando entidades importantes na história pelo direito dos negros, tendo como exemplo a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganhava as novas influências e referências, como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e libertação das colônias, destacando-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias do Nascimento, assim como influências advindas do movimento conhecido como Black is Beautiful. Atualmente, o que o movimento negro busca, nobres alunos? Após a abolição, a etnia negra passou a habitar guetos e comunidades, como forma de proteção e em razão da falta de oportunidade, nobres alunos. Entre as reivindicações do movimento negro, hoje em dia está a compensação por todos os anos de trabalho forçados e a falta da inclusão social após esse período. A falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e nos campos educacionais. Atentai também a efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a plena aceitação e respeito à cultura e herança histórica, nobres alunos. É importante saber o que diz a lei em relação à igualdade racial. Então, iniciando as batalhas jurídicas contra o racismo no Brasil, foi estabelecida a Lei 1390 de 51, conhecida como Lei Afonso Arinos, proibindo qualquer tipo de discriminação racial neste nosso país.
Sua aplicabilidade não demonstrava qualquer eficácia, visto que as punições não eram aplicadas, mesmo em casos claros de discriminação, nobres alunos. A lei do CAO de 1989 tipificou o crime de racismo no Brasil. Hoje, esse crime é imprescritível e inafiançável neste nosso país. Além da lei do CAO, a injúria racial, que é o artigo 50 do Código Penal, utilizadas nos casos de ofensa à honra pessoal, valendo-se de elementos ligados à cor, raça, etnia, religião ou origem. No caso da inclusão dos negros no sistema educacional brasileiro, foi criada a Lei 12.711 de 2012, que determina a criação de cotas em universidades públicas para a população negra. Para maior presença no campo de trabalho, foi determinado também uma cota relacionada a concursos públicos. Através da Lei 12.990, são oferecidas vagas destinadas a esta etnia, nobres alunos. Chegamos ao fim dessa aula. Eu quero que vocês respondam um breve questionário que está no Google Class, aqui, logo abaixo. Coloquem seu nome, respondam, vão para cima. Cuidado com o coronavírus. Até o nosso próximo encontro, caros alunos.